Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Limiar Home Studio. Hoje vamos dar sequência à playlist do Cubase Element 7. Vamos começar a nos aprofundar um pouco mais nessa workstation maravilhosa. Vamos falar sobre roteamento ou endereçamento de canais. Todos sabem que o Cubase Element 7 é um Cubase que tem algumas limitações, e entre essas limitações, as lamentáveis são duas: o VariAudio e o Time Warp Tool, que são dois sistemas de edição de andamento que realmente fazem alguma falta, mas são plenamente substituíveis. Você pode usar a versão full do Cubase para fazer isso, o Cubase 5, por exemplo, que é bastante acessível a todo mundo. Todo mundo tem o Cubase 5. Você pode usar o VariAudio por dentro dele, ou seja, você pega, por exemplo, uma pista de vocal que você esteja gravando aqui no EL7, exporta, abre com o Cubase 5, faz as edições no VariAudio, exporta de novo e abre novamente pelo Cubase EL7. É uma forma, é um meio de fazer. Ou você pode usar um editor externo, como o Melodyne, por exemplo, que também é quase que uma unanimidade, e fazer aqui dentro mesmo, fazer as correções sem problema também. Não tem problema nenhum. Certo? Então vamos colocar para rodar aqui. Esse é um trabalhozinho que a gente está fazendo aqui. O que acontece? Quando a gente quer fazer um bounce no Cubase Element 7, o que a gente faz? Já é uma coisa muito simples para todo mundo. Você vai selecionar a pista que você quer fazer o bounce, com a letra P você aperta para colocar lá os localizadores. Vamos dar um zoom aqui. Certo? Então eu quero fazer um bounce desse baixo aqui, vou solar o baixo, correto? Vou vir aqui, ó, exportar, mixagem de áudio. O Cubase Element 7 só tem a saída principal aqui, tá vendo? Não tem como você usar, como por exemplo na versão full, escolher aqui diversas pistas simultaneamente para fazer o bounce. Então é a única coisa chata, você tem que fazer pista por pista. Eu quero 4824, essa pista eu quero estéreo e quero ter uma cópia no pool desse bounce, e eu quero que essa pista retorne para o Cubase fazendo uma pista de áudio ali. Tá? Vou mandar para a área de trabalho, vou dar um nome aqui de baixo bounce, ok? E mando ver. Exportei. É assim que a gente trabalha no Cubase Element 7 para bouncear, já que não existe endereçamento. Ok? Copia, faz a cópia, está aqui embaixo, a pista já está aqui. Veja que a pista é a mesma pista de cima, que é do instrumento, rodando em tempo real. Aqui embaixo ela é transformada em áudio. Correto? Então essa é a forma de se fazer o bounce no Cubase EL7. Abrindo o mixer aqui, você pode verificar que não há a possibilidade de você fazer os roteamentos que normalmente a gente faz pela versão full do Cubase ou de qualquer outro programa, qualquer outra workstation. Ele não te dá essa condição, até porque justamente a proposta do Cubase limitado. Não só se tratando de Cubase, como de qualquer outra workstation, sempre que vier com siglas LE, L, AL, seja qual for a sigla, é justamente porque é uma versão não só de avaliação, mas é uma versão
para que a pessoa passe a experimentar, né, as novas funcionalidades e se anime a comprar a licença da versão full. Então o Cubase Elements, o grande barato dele é esse. Ok? Vamos detonar a pista aqui. Então, para a gente fazer o bounce normalmente no Cubase Elements, tem que ser dessa forma, através do bounce offline, você manda, você faz uma cópia para fora do Cubase, a cópia aparece aqui na minha área de trabalho, tá vendo? O baixo ele vem exportado para a área de trabalho e o Cubase retorna ele para dentro da estação, já fazendo uma cópia para o pool e aparecendo aqui em áudio. Esse é o esquema, mas com bastante criatividade eu consegui trazer um elemento para o Cubase Element 7 para a gente fazer o bounce online. O que é o bounce online? O bounce online é um bounce em tempo real. A maioria das pessoas até não curte fazer. Eu acho até que a garotada aí já acostumou com a velocidade do bounce offline, mas o pessoal da antiga curte. Você fazer um bounce usando o teu instrumento, como por exemplo eu estou usando aqui um baixo virtual, e fazendo modificações aqui em tempo real, mexendo aqui nos controles para que já seja gravado em tempo real essas modificações. Em offline dá para fazer? Lógico que dá para fazer, é só você fazer a automação. Nas mesmas peças que você vai mexer aqui em tempo real no baixo, é só você automatizar. Você vai gastar um tempo do cacete para fazer a automação, né? Não precisa ser um tempo do cacete, vai gastar um tempinho, tá? Só que, porra, é questão 10, 15 anos, cara, você trabalhando numa estação de áudio digital, você acaba que vai pelo mais simples, cara, pelo mais rápido, sabe? Pelo mais natural. Então o bounce online é dessa forma. Então o que a gente precisa fazer? O bounce online eu vou apresentar para vocês um aplicativo chamado Virtual Audio Cable, é o VAC. O Virtual Audio Cable ele funciona como um drive, né, como se fosse uma nova interface de áudio virtual, né? É uma interface de áudio virtual, tá? Então, deixa eu abrir aqui o diretório aqui do VAC, ó. Ele, no caso aqui, o meu Windows é 64 bits, ele foi instalado em 64 bits. Está vendo aqui, ó, arquivos de programas, Virtual Audio Cable, é a pasta onde ele está instalado. Esse produto, né? Esse aplicativo eu estou disponibilizando para vocês lá no meu blog, obviamente, tá? Só dá um pulo lá que vocês vão ver lá, vai ter como baixar. Tem um vídeo lá de instalação, portanto, nesse vídeo aqui eu não vou falar absolutamente nada sobre instalação de processo, nada disso. Vai lá no blog, resolve tudo lá. Quem tem acesso ao meu blog sabe que lá as coisas funcionam bem mastigadas. Então, quando você instala o Virtual Audio Cable na sua máquina, o que você vai ter que sempre, os aplicativos que você vai ter sempre que rodar para fazer funcionar é esse aqui, o VCC TL-PAN, e esse aqui que é o Audio Repeater. Tá? O VCC TL-PAN é o principal para você usar antes de qualquer coisa. Aqui você vai abrir esse aplicativo aqui e vai criar o número de cabos virtuais que você necessita. Eu, sinceramente, já venho usando o Virtual Audio Cable há algum tempo. Cara, nunca precisei mais do que 2, mas aí vai de cada um. Tá? Você cria o cabo aqui em cima, a quantidade de cabos, né? E cada cabo ele tem o nome de uma linha, ou seja, eu criei aqui 2 cabos virtuais, line 1 e line 2, né? Linha 1 e linha 2. Tá? Então aqui a gente fecha. E o Audio Repeater é para você abrir quantas instâncias você precisar. Aqui você faz o roteamento, por exemplo, uma extremidade do... Você vê aqui que tem dois suportes aqui. É uma extremidade do cabo e aqui a outra extremidade. A primeira extremidade é o sinal que entra no Virtual Audio Cable, certo? Então eu posso colocar aqui, ó, line 1, é a linha 1, e a extremidade que sai do Virtual Audio Cable e entra em outra extremidade, em outro programa, por exemplo. Então aqui eu vou colocar o line 2. O start aqui eu coloco para rodar, minimizo, volto lá no Cubase. Obviamente que o Virtual Audio Cable, vamos abrir aqui o meu dispositivo, olha aqui, eu estou usando o drive da minha placa Sound Blaster, né?
Só que eu não vou poder usar enquanto estiver fazendo esse roteamento. Eu tenho que usar ou o drive genérico que vem junto com o Cubase, que é esse Generic Claw Latency Audio Driver, ou o DirectX Full Duplex, que é um ASIO do Windows, né? Ou qualquer outro que você tenha aí. Eu vou usar o Generic Claw aqui, ó. Eu faço a mudança, vou abrir aqui o Generic Claw. Ele já aparece para mim aqui, tá vendo? O Line 1 e o Line 2. Então o que eu vou fazer? Nas portas de saída dessa minha placa virtual, né? Dessa minha interface de áudio virtual, eu vou colocar saída do Line 1, já está marcado aqui, e a entrada, o Line 2. Correto? Vou dar o OK. Você vê que já aparece aqui, ó, né? Já aparece cabeado aqui. No F4 eu vou acabar de configurar aqui. Entradas Line 2 já está aqui, saídas Line 1, ou seja, vai sair do Line 1 para entrar no Line 2, do Cubase para o próprio Cubase. Tá? Para que vocês entendam melhor, eu fiz aqui um desenho aqui no Paint. Então tá aqui, ó. Esse é o Cubase e aqui é a minha saída geral dos alto-falantes. Então o que eu acabei de fazer aqui? Eu peguei a minha saída do Cubase aqui e fiz isso aqui, ó. Eu saí do próprio Cubase, saí do Cubase para entrar no próprio Cubase. Foi isso aqui que eu fiz. Saí do Line 1 e entrei no Line 2. Fiz uma conexão, mas agora eu preciso fazer uma conexão para sair do Cubase, para o som sair das minhas caixas de som aqui, né? No meu dispositivo principal. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a saída do Cubase e entrar na minha saída da superfície de áudio aqui. Pegar com o Virtual Audio Cable. É o que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu tenho que vir aqui no Audio Repeater, ó. É bom você sempre rodá-lo como administrador, tá? Ó, vou pegar aqui a saída do Line 1, que é a saída que está saindo do Cubase, e agora vou jogar aqui nos alto-falantes, ó, para que eu tenha áudio, o retorno de áudio, ó. Eu minimizo e eles ficam aqui, ó. Ficam aqui na bandeja, tá vendo? Funcionando minimizados aqui. Eu vou lá no Cubase, agora eu já tenho áudio por essa interface de áudio, ó. Ok? E como é que eu vou fazer o bounce online? Eu vou criar uma pista de áudio. Eu quero uma pista estéreo, vou dar um nome de baixo bounce. Está criada a pista aqui. Aí o que eu vou fazer? O instrumento, eu quero que o baixo, eu quero ver o baixo rodando aqui, em tempo real, porque eu quero fazer modificações com ele aqui. Tá? Então eu vou solar as duas pistas. O sinal da pista de baixo virtual aqui vai sair do Cubase e retornar através dos cabos das conexões que eu fiz, retornando para dentro do próprio Cubase aqui. Eu vou fazer o bounce online aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu posso, por exemplo, usar... vou deslizar o dedo. Estou fazendo modificações aqui em tempo real. Ó. E isso tudo já está sendo gravado lá. Ó, vou deslizar. Só um exemplo, né? Então, vejam que foi gravado com essas modificações. Se eu fizesse o processo offline, você teria que automatizar isso tudo que eu fiz aqui de uma forma simples e natural, né? Vou mutar aqui, ó. Se eu colocar para tocar, ó, o baixo já está com essas modificações. Ó. Tem um detalhe, essa superfície de áudio não é uma superfície dedicada como é o ASIO da sua superfície, da sua placa de som. Então ele gera uma pequena latência. Tá vendo aqui, ó? Então é só você acertar, cara. Só acertar a latência aqui, ó. Pronto. Ok? Agora você põe para reproduzir. Você vai ver que tá certinho no esquema ali, ó. E já gravado com as modificações, ó.
aí? Então, um recurso que o Cubase Elements não nos dá, que é o roteamento entre canais. Isso aqui, se você não usar a criatividade, se eu não usasse aqui da minha criatividade, eu não poderia fazer esse bounce aqui. É um bounce que eu até admito que a maioria das pessoas não usa, mas eu uso, justamente por causa de uma circunstância dessa. Eu dei um exemplo aqui de um baixo virtual, mas poderia ser um teclado que faz diversas modificações em tempo real tocando o teclado, que você teria que gastar, por exemplo, fazendo automação, né? E não é a mesma coisa, eu acho que não é a mesma coisa, porque é muito meticuloso, você gasta mais tempo ainda do que fazer isso rapidamente aqui em tempo real. O Virtual Audio Cable, ele se assemelha bastante, essa funcionalidade que ele tem, ao recurso chamado O que você ouve das placas Sound Blaster da Creative, né? Esse recurso O que você ouve das placas Sound Blaster, você grava tudo que estiver tocando em tempo real no seu computador, né? Então você coloca aqui o Cubase para rodar, e eu falando ao mesmo tempo no microfone aqui, tudo isso está sendo gravado por esse recurso da Sound Blaster. E o Virtual Audio Cable faz basicamente isso, ou seja, você pode rotear diversas interfaces aí, diversos aplicativos dentro do seu computador, como se fossem hardware, porque o hardware você sabe que é totalmente independente, né? Você tem aí um tape deck, um gravador de rolo, um pré, você pode interligar, fazer interligações entre eles aí, né, fora do seu computador, e são independentes, eles nem necessitam do computador para que as coisas funcionem. Então, o Virtual Audio Cable, o que ele veio trazer? Independência. Por exemplo, se eu quiser gravar um som do Cubase, por exemplo, num outro aplicativo de fora aqui, vamos abrir o Audacity aqui, ó. Eu posso gravar pelo Audacity, né? Eu tenho que colocar o gravador aqui do Audacity sempre o Direct Sound do Windows, né? Tem que ser o driver WDM, não pode ser, de repente não vai poder ser o da sua placa dedicada para fazer esse roteamento, tem que ser sempre o WDM. Eu coloco para gravar aqui, ó, vou gravar no Audacity e vou reproduzir no Cubase, estou interligando dois aplicativos aqui, ó. Aí, ó. Só que aqui está gravando em mono, eu preciso vir aqui no Audacity e colocar na estéreo aqui, ó. É normal, Estou fazendo o roteamento de interfaces diferentes, né? de aplicativos independentes. Esse Virtual Audio Cable, ele não é novo não, tá? Esse é um aplicativo que já tem um certo tempo, as pessoas usavam ele muito para gravar o áudio do MSN, do Skype, se bobear ainda usa, né? E ele te dá realmente essa aqui, ó. Eu gravei em tempo real. Barato, né? Certo? Então é isso. No caso, você tem que abrir aqui as instâncias, né? Você tem que fazer os roteamentos como você faz aí em hardware, né? Fora do seu computador, você pega lá a saída do pré, joga no gravador de rolo, sai do gravador de rolo, joga, passa por um equalizador, quer dizer, é independente, é só você fazer todo o processo por aqui e colocar para rodar. Tá vendo o Line 1 indo para o Line 2, que é justamente a saída do Cubase, Line 1, e a entrada do Cubase, Line 2. Quer dizer, então eu saí do Cubase e entrei no Cubase, justamente para que eu fizesse um bounce online das trilhas. E para ter som na minha interface de áudio, já que eu não estou usando ela para gravar, mas tem que ter som. Então eu peguei a saída do Line 1 aqui no Cubase e joguei na saída de alto-falante que eu fiz aqui nesse aqui, ó. Line 1 para os alto-falantes, certo? Beleza, gente? Vou estar falando também sobre o VariAudio. Nessa limitação que a gente tem no Cubase L7, né, de não ter o VariAudio. Eu
Eu acho que é uma de todas as limitações, eu acho que essa foi a principal, assim. E você pode, como eu falei, usar o Cubase 5, exportar a trilha de vocal daqui para o Cubase 5, fazer as edições pelo Variaudi e retornar para cá. Ou, se não quiser ter esse trabalho, usa o Melodyne aqui dentro e faz aqui dentro mesmo. Mas, além do Melodyne, que é quase uma unanimidade, né? É um editor bastante usado já por todo mundo, né? Eu tenho uma outra opção muito interessante que muita gente não conhece, apesar de ser famoso, uma marca famosa, e ele faz a mesma função do Melodyne e também do Variaudi, e você pode usar por dentro do Cubase, e eu achei particularmente bem mais prático do que o Melodyne para usar aqui dentro do Cubase L7.